agora, tranquilidade? Vamos continuar o estudo de potenciação. E na aula de hoje, nós vamos dar ênfase a uma das propriedades, que chama-se potência de uma potência. Não entendeu legal? Bem, calma, vamos lá, que nessa aula você vai aprender melhor, beleza? Vamos? Show de bola, galera. Então, vamos ao conceito, né? O que seria a potência de uma potência? Imagina um número qualquer, né? Um número aí A elevado a uma potência qualquer, né? Elevado a um expoente m, beleza? Então, você tem aqui um número a elevado a m. Se eu quiser elevar esse cara a alguma outra potência, eu vou precisar aplicar uma propriedade, beleza? Então, esse cara, ao ser elevado a alguém, todo esse cara, repara que eu coloquei o parênteses, daqui a pouco a gente vai explicar melhor o porquê desse parênteses, beleza? Todo esse cara, quando está elevado a algum outro expoente, torna-se a potência de uma potência, tá? Para resolver isso aqui, é simples. Você vai repetir a base e vai multiplicar os expoentes. M vezes π. Beleza? Então, esse daqui seria a nossa propriedade. Agora, vamos melhorar esse conceito, tá? Vamos tentar explicar e fazer uma abordagem semelhante a um outro, como, por exemplo, se não tivesse parênteses, o que isso significa? Por que está multiplicando? Né? Então, vamos tentar melhorar um pouco mais esse conceito, tá? Vamos colocar números nesses caras para você entender um pouquinho melhor, beleza? Então, por exemplo, vamos começar aqui com 2 ao cubo, beleza? O 2 ao cubo, você já sabe que é o 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes, certo? Então, seria 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, tá? Agora, digamos que eu queira levar isso ao quadrado. Estou levando todo esse cara ao quadrado. Concorda comigo que é 8 ao quadrado? Então, seria 8 vezes ele mesmo, né? 8 vezes 8, que seria 64. Quando você aplica a propriedade, você fica com 2 elevado a esse cara vezes esse cara, certo? É uma multiplicação entre eles. Então, ficaria 2 vezes 3. E 2 vezes 3 é 6. Beleza? Repara que nesse caso, 2 elevado a sexta é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64. Repara que dá a mesma coisa que 8 ao quadrado. Beleza? Agora, repara se fosse algo diferente. Digamos que esse cara não esteja com parênteses. 2 ao cubo, certo? Só que agora eu não vou elevar esse cara, né, ao quadrado com parênteses. Eu estou só colocando um 2 aqui. Bem, qual é a diferença entre o primeiro cara, o 2 ao cubo, entre parênteses, elevado ao quadrado, e o segundo, é o 2 ao cubo sem parênteses elevado ao quadrado? Bem, toda vez que eu coloco um parênteses num tipo de expressão algébrica nosso, significa que esse cara é como se fosse uma grande mochila, né? Significa que todo mundo daquela região, dentro daquele parênteses, está sendo relacionado com alguém exterior. Geralmente uma multiplicação ou uma potenciação, enfim, o que estiver do lado dele, né? E aí você aplica, se fosse uma multiplicação, você aplicaria a distributiva, né? Seria um 2 vezes alguém mais alguém. Significa que esse 2 está influenciando todo mundo aqui dentro, beleza? Por isso você aplica a distributiva. Quando você está agora com algo que a gente chama de potenciação, esse cara está ao quadrado, significa que todo mundo aqui dentro está elevado ao quadrado, beleza? Então, não é só um dos caras, todos que estão dentro daquele parênteses estão elevados ao quadrado. Isso daqui você viu como que acontece, né? O que a gente faz na aula de produtos notáveis, né? Então, você volta lá e vê o que significa esse cara, tá? Agora, digamos que não tenha o parênteses, né? Deixa eu tirar aqui. Digamos que você tem aquele x mais y, e agora você coloca o quadrado. Bem, isso aqui continua sendo uma potenciação. Só que agora não é mais todo mundo que está elevado ao quadrado. É apenas o cara que está do lado dele. No caso, só o y que está ao quadrado. O x não está ao quadrado. Para ele ficar ao quadrado, eu tenho que indicar que ele está ao quadrado. Ou seja, eu vou e coloco parênteses. Agora estou mostrando que o x está elevado ao quadrado, inclusive. Beleza? Porque eu coloquei isso entre parênteses. Mostrei que todo mundo que está ali envolvido por aquela grande mochila, que são os parênteses, está elevado ao quadrado. Beleza? Então, isso a gente vai ver mais ou menos aqui. Quando eu tenho um 2 ao cubo elevado ao quadrado,
não é, na verdade, 2 ao cubo elevado ao quadrado. É um 2 elevado a um 3 ao quadrado. Repara que o quadrado só está influenciando o cara que está do lado dele, que é o 3. Então, na verdade, o que a gente tem é esse cara, é a base 2, elevada a esse cara aqui, que é um 3 ao quadrado. Como não tem parênteses, significa que é o 3 que está elevado ao quadrado, não o 2 ao cubo. Se eu colocasse um parênteses aqui e aqui, significa que todo mundo que está entre parênteses estaria elevado ao quadrado. Ou seja, quem é o todo mundo? O 2 ao cubo. E o 2 ao cubo que estaria elevado ao quadrado. Então, dessa forma aqui, só o 3 está elevado ao quadrado. Então, como é que fica isso aqui? Seria 2 elevado a 3 ao quadrado. Quanto que é 3 ao quadrado? 3 vezes 3. 3 vezes ele mesmo, 2 vezes, certo? Então, 3 vezes 3, 9. Repara que o nosso expoente muda. Antes era 2 elevado a sexta, agora fica 2 elevado a nona. Se você for continuar 2 elevado a sexta, né? 2 elevado a sexta é 64. 2 elevado a sétima é 128. 2 elevado a oitava, 256. 2 elevado a nona, 512. Então, ou seja, olha a diferença, né? Então, num termo a gente tem 64 e no outro, que é basicamente a mesma coisa, só que sem parênteses, o resultado muda amplamente, né? Vira 512. Matematicamente falando, se você quiser ainda dar uma orientação melhor para essa propriedade, observe bem. Nesse caso aqui, deixa eu apagar essa parte aqui. Quando você tem o 2 ao cubo elevado ao quadrado, significa que o quadrado significa que aquele cara se repete duas vezes, né? Uma multiplicação dele mesmo duas vezes. Significa o quê? Significa que esse carinha aqui tem que se multiplicar por ele mesmo, certo? Isso duas vezes. Então, ou seja, fica 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Correto? Isso significa estar ao quadrado. É multiplicar ele por ele mesmo. Quem é o ele e ele mesmo? É o 2 ao cubo. E aí, da propriedade de potência da aula passada, você lembra que quando você tem propriedade de mesma base, o que você faz? Repete a base e soma os expoentes. 3 mais 3. Olha como fica a mesma coisa, né? Fica de novo 2 elevado a 6, que de novo é igual a 64. Então é por isso que a gente pega esse cara aqui e multiplica um pelo outro. Por quê? Porque se fosse, por exemplo, alguém elevado ao cubo, seria ele 3 vezes. Então, ou seja, seria 3 mais 3 mais 3. Ou seja, 3 vezes 3. Se fosse expoente 4, seria 2 ao cubo elevado à quarta potência. Seria 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo. 4 vezes. Ou seja, seria 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou seja, 3, 4 vezes. 3 vezes 4. Então, por isso que quando você tem a propriedade de potência de uma potência, basta você repetir a base e multiplicar os expoentes. Tá? Só tenha atenção com relação ao lance do parênteses, beleza? Então, é muito comum ter esse tipo de situação. Tá? Aqui não. Aqui você tem o 2 elevado a 3 vezes 3. Né? Por quê? Porque é o 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 3 dá 9. Então, seria igual a 2 elevado à nona. E aí sim, seria igual a 512. Tranquilidade, galera? Então, essa é a grande diferença da potência de uma potência, beleza? Você repete a base, multiplica os expoentes se tiver parênteses. Não tiver parênteses, você tem que elevar, né? O seu expoente tem que ser elevado à potência que está sendo dita, beleza? E a partir daí, depois disso, calcular o valor desse cara, beleza? Podemos dar um outro exemplo, só para finalizar a aula, né? Mais um exemplo aqui. Você pega agora ao contrário. Vamos inverter os números, né? Por exemplo, pega o 3 ao quadrado elevado ao cubo. Seria 3 ao quadrado elevado ao cubo. Seria o quê? A mesma coisa. 3, repete a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 3 seria 6, certo? Aí você teria que fazer essa multiplicação de 3 6 vezes, né? 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, vezes 3, 81, vezes 3, 243, se eu não me engano, e aí vezes 6 você faz mais uma vez, né? 243 vezes 3, né? 3 vezes 3, 9, 4 vezes 3, 12, fica 2, sobe 1, 2 vezes 3, 6, com 1, 7, ou seja, seria 729. Feito? Agora, se fosse sem parênteses, né? Aí seria
3 ao quadrado elevado ao cubo. E aí, esse cara mudaria, né? Seria um 3 elevado a um 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 8. Então, ou seja, além de você ter um 3 à sexta, você tem que multiplicar por 3 mais 2 vezes. Multiplicar por 3 mais 2 vezes é mesmo que multiplicar por 9. Concorda comigo? Que é 3 ao quadrado. Você pega esse cara aqui e multiplica por 9, você vai ter esse resultado. 9 é 9, 81. Sobe 8. 2 vezes 9, 18. Com 8 que subiu, 26. Dá 6, sobe 2. 7 vezes 9, 63. Com 2 que subiu, 65. Ou seja, esse resultado já seria 6.561. Né? Aí um resultado bem diferente do 729, por exemplo. Ok, galera? Então espero que vocês tenham entendido. Não sai daí, porque nas próximas aulas tem mais propriedades de potência. A próxima que vocês vão estudar é quando a base é um número negativo. E aí, o que vai acontecer? Vai depender muito do expoente que você vai estar trabalhando. Beleza? Então, não dá mole, não sai daí. Te espero na próxima aula. Um abraço e até lá.